Arthur de Souza, intitulado Se Grileiro Vem, Pedra Vai. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer aos membros da banca, que tem a participação dos seguintes professores: a professora Gilda Diniz dos Santos, procuradora federal, a professora Givânia Maria da Silva, coordenadora da CONAC, Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais, e o professor Durval Fernandes Mota, presidente do INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que faz parte dessa banca também na condição de co-orientador da monografia. Então, assim formada, né, a banca, eu passo a palavra para o Francisco, para ele fazer a sua apresentação. Ok, obrigado, professora. Agradeço novamente a presença de todo mundo, colegas, amigos, professores. É um momento muito especial para mim essa tarde, poder discutir o texto, ouvir um pouco de vocês, de todo esse conhecimento. Peço que qualquer problema que tenha, vocês me avisem, tá? Essa primeira apresentação que eu vou tentar fazer é um pouco mais curta. A minha ideia realmente hoje é ouvir vocês, ouvir os comentários que vocês têm a fazer. Que é isso, né? Teve todo esse momento de leitura e um pouco dessa troca entre mim e os orientadores, e a gente queria abrir agora para realmente ouvir críticas, ouvir comentários, para saber se a gente escolheu um bom caminho, enfim. Então eu vou começar, como a professora Cristine já disse, né, meu texto é Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, e eu preparei uma apresentação bem curta, né, falando um pouco de cada capítulo do texto e da minha trajetória, né, para concretizar essa monografia, tá ok? Então, resumo da apresentação, vou falar um pouquinho da introdução e de todos os capítulos. O primeiro capítulo, Nova Filosofia, Religião e Epidemia. Segundo, um projeto de tal envergadura congrega muita gente. O terceiro, o Grilo Fazenda Bonito. Quarto, Quem é Quem no Grilo Bonito. E quinto, Se o Grileiro Vem, Pedra Vai. Título dessa canção, né, da Comissão Nacional de Cultura, ali dos anos pré-ditadura militar, que motivou um pouco o meu início, né, nessa área agrária, nessa área de discussão fundiária. Antes de falar da introdução em si, eu queria apenas fazer alguns breves comentários que estão na apresentação do TCC, né? O primeiro deles é que é um texto que eu escolhi como assunto principal a grilagem de terras. Mais do que falar sobre os calungas, até porque eu acredito que eu não teria o aporte suficiente, porque eu analisei apenas um pequeno pedaço do território. Meu objetivo aqui é falar sobre o processo de grilagem e o impacto que esse processo tem na vida das pessoas. Desde já, gostaria de fazer o convite a todos que conheçam o trabalho da comunidade Calunga, que tem excelentes mestrandos, excelentes doutorandos escrevendo sobre o tema agrário e escrevendo sobre eles, né, sobre comunidades negras rurais. Então, um outro ponto central dessa apresentação é que o texto ele não é neutro. Eu não me almejo como autor neutro. E desde já eu deixo muito claro que o objetivo dessa pesquisa, desde o início, desde o primeiro contato com a AQK, com a Prefeitura de Cavalcante, foi fornecer mais argumentos para a regularização do Quilombo Calunga, que é o maior quilombo do Brasil, em extensão territorial. Então, primeira questão, né, que eu trago já na introdução do trabalho é que não é coincidência que a grilagem afete o território do povo Calunga. O imóvel, né, o imóvel bonito, ilustra essa afirmação. Ele está localizado entre serras e vãos cobertos por um céu azul celeste, límpido e profundo, e emoldurado por belas e sutis paisagens do Cerrado, nas margens do rio Paraná. Esse pedaço de África, né, que é atualmente habitado por mais de 100 famílias quilombolas, possui dezenas de nascentes e riquíssimas reservas minerais, sobre uma vegetação de predomínio, né, do cerrado denso e cerrado típico, uma das áreas de cerrado mais preservadas do Brasil. Eu trago esse primeiro parágrafo aqui para contar justamente um pouco dessa riqueza que é também material, que só existe graças, né, à forma com que os calungas desenvolveram seu modo de terra sobre esse território, seu modo de vida sobre esse território. Então, um segundo ponto central dessa introdução é que a ausência de documentos, por se tratar de uma ocupação quilombola, e a morosidade do poder público em dar fim ao problema, titulando a comunidade, são portas abertas para mais e mais fraudes. Acho que isso resume, né, os principais problemas de terras em todo o país, não só de comunidades quilombolas, mas de diversas comunidades tradicionais. Aqui, toda sorte de esquemas. Estima-se que para cada hectare de área total existam 4 fraudados.
A antropologia nos possibilita analisar esse processo verticalmente, olhando para além dos documentos, o que está sob e sobre a Terra. E aí que talvez seja esse passo que eu quis dar, né, que eu quis dar além, que era tentar juntar um pouco desse empirismo que a antropologia tem, do trabalho de campo da antropologia, com a análise de cadeia dominial, a análise, né, que marca a descoberta das fraudes grileiras em si. Então, esse é um pouquinho da tônica do primeiro capítulo, né, em que eu vou apresentando como eu cheguei nesse tema de pesquisa, a trajetória institucional que eu percorri, que foi um pouco atabalhoada, e como é que eu cheguei em campo, né? E por que, então, eu escolhi a antropologia para dar aporte para essa pesquisa, né? Esse modo com que eu quis desenvolver a pesquisa. Indo para o primeiro capítulo, eu começo já, né, com a pergunta: o que afinal é grilagem? Do que a gente está falando? O que eu entendo como grilagem nesse trabalho? É um mecanismo comum entre grandes latifundiários de expansão de suas propriedades. E eu ousaria dizer, já nesse momento, que talvez seja o mecanismo mais comum dos grandes latifundiários de manterem suas posses secularmente, né? Caracterizada dentro de uma rede de solidariedade e suborno que atuam contra a nação, assumindo historicamente o fundamento da propriedade privada no Brasil. E aqui a gente conta um pouquinho das nossas origens, né? Da história social brasileira, que vai lá desde a fundação do Brasil como colônia, passando pelo Império e chegando nas repúblicas, que é essa forma, né, de acesso à terra limitada a um número ínfimo, muito pequeno de pessoas. E cada vez mais, né, essas pessoas, com o passar do tempo, e mesmo com os ganhos sociais que a gente teve no avanço da nossa história, conseguiram manter o latifúndio e a propriedade de terras controlada na mão de poucos. Terra no Brasil nunca foi direito. Terra no Brasil sempre foi privilégio. É necessário olhar o processo em múltiplas dimensões para enxergar o que e quem ocupa essa área, o que está sobre a terra, como as madeiras, as espécies endógenas, as tradições e as técnicas, e o que está sob ela, água, minérios, fertilidade. A tônica desse primeiro capítulo é mostrar, primeiro, o que eu estou entendendo como grilagem, por que eu trago, né, essa noção de rede de solidariedade e suborno, justamente para tentar mostrar o vigor que o processo tem, né, para sobreviver tantos séculos, 5 séculos, e ainda assim ser esse principal método de aquisição de terras no Brasil, né? E o aporte teórico que as redes de solidariedade e suborno me trouxeram foi justamente para enxergar essa flexibilidade no processo, que é atualizado anualmente com cada lei promulgada, né? O segundo capítulo, eu trago um pouquinho, né, desse caminho teórico que eu percorri para chegar na pesquisa dentro da antropologia. Então, o capítulo intitulado Um Projeto de Tal Envergadura Congrega Muita Gente, que tem um duplo sentido aí. Primeiro, né, para dizer que foi realmente um projeto que envolveu dezenas de pessoas, e fica aí meu agradecimento a todas essas pessoas que toparam participar, que toparam conversar e que depois toparam ler a pesquisa também, né? E, por um outro lado, demonstra também essa expansão das redes de solidariedade, né? E suborno, que está muito ligada não só a governos, mas eu diria até mesmo que é um projeto de Estado, a manutenção dessas redes e a atualização contínua delas. Então, o roubo de terras raramente foi objeto central de pesquisas antropológicas. Isso foi um dos primeiros aspectos que eu percebi quando eu comecei a estudar grilagem. Tem muitos trabalhos sobre grilagem, mas ela sempre é um tema secundário. Diversos pesquisadores vão a campo estudar as comunidades e falam dos problemas dessas comunidades atrelados à grilagem de terras, mas dão pouca atenção para esse processo que liga tantas pesquisas, que passa, né, como uma linha central por tantas pesquisas diferentes em tantos locais diferentes. Então a gente vê que a grilagem hoje ela faz parte da história social de cada estado brasileiro, né? Então as propostas de análise de grilagem desenvolvidas aqui nada mais é do que agregar ao estudo quantitativo da estrutura fundiária essa interface do humano com o ambiental, promovida pela antropologia. Pensar o processo de grilagem em várias dimensões. O que chamo de análise vertical se origina de uma união entre pesquisa qualitativa, adotando como procedimento metodológico a revisão bibliográfica, pesquisa quantitativa através do levantamento de dados de registros cartoriais, processos administrativos e judiciais,
para demonstrar empiricamente o caos fundiário envolvendo o imóvel bonito, e a etnografia enquanto registro descritivo da cultura material e imaterial do povo que ocupa a área da Bonito. Então, é disso que eu estou falando. Eu fiz uma revisão tanto dos textos antropológicos, que vão por esse caminho de mostrar, então, todo esse patrimônio material e imaterial das comunidades, e, por outro lado, eu junto um pouco dessa experiência que eu tive de análise em cartórios, de revisão de processos administrativos e judiciais, de experiência com cadeia dominial, para contar essa grande história do processo de grilagem desenvolvido ali. Isso é um pouquinho da tônica, né, do segundo capítulo. No terceiro capítulo, eu entro mais especificamente nesse estudo de caso, da monografia, falando um pouco da fazenda, né, do imóvel bonito. Estima-se que para cada hectare da área total existam 4 fraudados. Há aqui toda sorte de esquemas, registros paroquiais sem área delimitada, processos que se escondem magicamente dos técnicos, mortos que milagrosamente multiplicam e negociam terras, irmãos criados em processos, sobreposições, títulos pena, herdeiros que se descobrem donos da noite para o dia, oficial de cartório que transfere terras para si mesmo, folhas de livros de registros em brancos, compras contestadas, polígonos de imóveis, né, que mudam com o passar do tempo e com o passar de pai para filho, fraudes agravadas pela participação de alguns quilombolas e que se tornaram mais recorrentes após o reconhecimento da área como parte do território Calunga, né? E aqui a gente vê, nesse capítulo, eu destino um pouco da discussão sobre todo o processo de regularização do território, que ainda está travado. Apenas 15% do território Calunga foi reconhecido, né, devidamente. Então, a maior parte desse território ainda corre esse risco, né, de ser violado. Muitas partes estão em disputa, como é o caso da Fazenda Bonito. E quando a gente vai analisar o que está por trás dessas disputas, a gente vê que a gente está tratando de uma disputa abstrata, porque a documentação é muito frágil. E foi isso que a gente identificou no caso da Bonito desde o início. E aí eu vou para o capítulo 5, né, em que eu falo um pouco mais de quem está por trás, ou de quem aparece nessa documentação frágil, né? E eu trago essa frase maravilhosa da Luzlene, que é uma técnica do cartório, né? E que ela disse na entrevista: chegou de caminhonete, bem vestido, veio tratar da Bonito. Eu acho que dá a tônica, né? De quem está brigando, quem está grilando terras no Brasil. Hoje, Juvelan e as empresas do Grupo Dinâmica, com títulos ligados à transcrição 2636, se enfrentam na justiça pela propriedade das terras, sem possibilidade de conciliação pela sobreposição dos imóveis. E aqui, ao longo desse capítulo, eu vou expondo os motivos pelos quais a gente precisa duvidar dessa documentação, que tanto o Juvelan quanto o Grupo Dinâmica partem. O Juvelan vai buscar lá nos registros paroquiais um passado que é meio mitificado da família dele, e que quando a gente para analisar, pode ser completamente questionado. Desde o nome nos registros paroquiais até as datas e depois essas transmissões que vão ocorrendo com o passar dos anos podem ser facilmente contestadas. Nada ali é muito certo. Então, por exemplo, a Joaquina Martinha, que seria essa primeira compradora do imóvel, existem vários registros paroquiais dentro dos processos em que o nome dela muda. As datas não batem. Então, assim, muitas vezes tem um título que foi passado muitos anos à frente do que seria possível, né? Enfim, está ligado a outros parentes que não tem nada a ver, ou tem parentes que nem mesmo que seriam herdeiros, mas que em momento nenhum aparecem nos processos. Uma única pessoa negocia pela família inteira, e isso vai passando, e depois essas pessoas que se sentem lesadas entram na justiça para contestar. E isso é um pouco dessa tônica do primeiro grupo, que é do Juvelan, que é um grupo muito combativo, né? No mês de agosto, que foi quando a gente iniciou essa pesquisa com mais força ainda, mesmo a campo, o Juvelan tinha pessoas, né, ligadas ao Juvelan, tinham executado a invasão do território, por isso a urgência, né? E aí, quando a gente chega lá, a gente vê, encontra pessoas, e eu conto um pouquinho dessa história, que, na verdade, são também vítimas desse processo, né? O próprio caseiro do Juvelan, o Juarez, ele era uma pessoa extremamente simples, só que ele foi treinado de tal forma que as respostas dele coincidiam com as respostas desses grandes proprietários, do advogado do Juvelan, que a gente também entrevistou, enfim. E aí, na verdade, a gente vê que na ponta, né, as pessoas que mais sofrem com esse processo, tanto do lado do grileiro como do lado das comunidades, partem de um mesmo núcleo socioeconômico, né?
E assim, e no final elas são as maiores prejudicadas. Tanto no caso do grileiro, que quem vai ser preso, quem vai acabar preso é o Juarez, tanto do lado das comunidades tradicionais, que estão com a vida em risco ali nesse ambiente de constante medo, né, de constante terror. Então, apesar de conhecer os dois casos, eu não saberia quem está certo ou menos errado. Deixo esse julgamento para o leitor. Fato é que no meio dessa confusão estão os Calunga, né, brigando pela manutenção de seu modo de vida e indiretamente pela conservação do cerrado. E aí, no último capítulo, já encerrando minha apresentação, para ficar dentro dos 15 minutos, eu trago, né, um pouco mais desse refrão, dessa música que deu a tônica do trabalho, né, que é: se o grileiro vem, pedra vai, de cima deste morro ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir, todo o povo daqui vai descer, uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro para correr. Que eu acho que é um pouco, né, dá um pouco da tônica da história da própria comunidade Calunga, que tem resistido há séculos a essas invasões, e talvez na sua origem até mesmo ao abandono, né? Porque um último trabalho, que está inclusive em anexo nessa pesquisa que eu fiz com o Durval, a gente verifica que lá, 3 séculos atrás, Cavalcante foi abandonada, com a população escrava vivendo ali, a população escrava doente foi deixada para morrer. Então, essas pessoas são abandonadas, séculos depois, pessoas ligadas a esses primeiros proprietários voltam para querer dizer que a terra é deles. Entende? Essa nuance, isso me indignou bastante ao longo do trabalho, né? E aí aqui eu trago, ao longo dessa monografia, vimos que o que está sob e sobre o território, os interesses que esses elementos mobilizam e os riscos aos quais estão expostos. O modo de vida calungo, o cerrado nativo, a água, os minérios. Vimos como a rede engloba novos elementos, gerando novas articulações, como CAR e alguns quilombolas. Vimos a grilagem no cotidiano das pessoas, filhos abandonados, ameaças, a mudança de vida com 50 mil, né, da venda das benfeitorias, etc. Resta dizer, sem sombra de dúvidas, que a grilagem é um instrumento de poder não apenas do grileiro, mas do Estado, para além de governos, dada a continuidade da fraude, que só, no caso em análise, ultrapassa 80 anos sem solução definitiva. O atraso e a omissão aparecem como formas de acobertar, incentivar e encampar a grilagem, possibilitando que mais e mais elementos sejam integrados à rede. E aqui o meu convite, né, com o qual eu encerro a monografia, é justamente esse, para que a gente não esqueça o tema da grilagem e não deixe de discutir esse tema. Eu só queria contar um último caso para encerrar, que lá no início, esse caso ficou de fora da monografia, mas quando eu escolhi o tema da grilagem, eu fui conversar com uma senhora do Ministério Público de Goiás, e ela me disse que não existia mais grilagem em Goiás. Ela falou: não, mas isso não existe. Se você quer pesquisar grilagem, você vai ter que olhar os documentos da década de 60, de 50, isso já não existe mais. E aí a gente vê, né, vai a campo e encontra um caso como esse. Então, eu queria encerrar com isso. Muito obrigado novamente à banca, a Versilene, que não pôde estar presente, mas com quem eu vou compartilhar posteriormente essa gravação. Professora Gilda e professora Givânia, como disse, é uma honra enorme ter vocês aqui. Aos meus orientadores, né, professora Cristina e Durval, e aos convidados, amigos e familiares que estão aqui, colegas pesquisadores interessados no tema, né, pela presença. Eu sei que sábado à tarde não é um dia fácil, mas foi quando a gente conseguiu conciliar todos esses horários, tá? E agradeço todo mundo. Então, passo novamente a professora Cristine para fazer as considerações e ela vai passando a palavra, tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente, e é isso. Obrigada, Chico, pela sua apresentação, né? Eu acho que ela é importante para quem não leu o trabalho, né? Conhecer um pouco o desenho geral do que você fez. E, então, sem mais demora, eu gostaria de passar a palavra para a professora Gilda Diniz, né? Para que ela pudesse, então, fazer as suas considerações. De antemão, já agradeço pelas palavras. Ok, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer conhecer a professora Cristine e o Durval, né? É um prazer encontrar a Givânia aqui, que já fomos colegas de trabalho, colegas de luta, né? E é um prazer estar aqui ouvindo o trabalho do Chico. O Chico, eu conheci, como é que eu conheci o Chico? Né? Num grupo de trabalho de discussão de direito, né?
E o povo do direito é totalmente diferente, né? Um povo formal, um povo cheio de, né? Que tem todo um ritual, né? Que gosta de todo o ritual. Aí o Chico, ouvindo a gente discutir as coisas lá, e falou assim: tá faltando cor atrás dessas palavras aí que vocês estão falando. Aí eu achei muito interessante, né? A leveza que ele traz, e a leveza, e ao mesmo tempo nos traz para a realidade, né? Então, assim, tá num sábado à tarde discutindo, ver a apresentação do trabalho. Chico, é tanto assim pela sua forma de ser, como o tema também, né? É impossível para mim e para a Givânia não estar presente quando você vai discutir qualquer coisa com relação aos quilombolas, principalmente agora que estão mais ameaçados do que nunca. Então, assim, se já estava difícil trabalhar regularização de quilombo, agora é mais do que paralisado. Tem uma revisão do qual a gente tem muito medo do que está acontecendo. Chico, o seu trabalho é uma delícia de ler, nem parece um trabalho acadêmico. Às vezes parece um diário de bordo, sabe? Aí eu gostei muito, mas aí, ao mesmo tempo fiquei preocupada, isso dentro da academia, né? Eu não sei se é uma forma adotada na antropologia, nas ciências sociais, mas no direito especificamente isso é muito complicado. E aí eu senti muita falta, ao longo do seu texto, de citações. Às vezes você faz algumas conclusões, e aí eu sinto falta de uma de onde que ele tirou isso? Assim, de uma referência com relação a isso, né? Eu gosto muito quando você fala a história do Brasil é, na verdade, a história de luta pela terra, né? Então, essa pessoa que trabalha no Ministério Público, ela não tem a noção de onde ela está, ela não tem noção da história do Brasil, né? Então, assim, nós temos muitos problemas ainda, muitos, né? Morre muita gente em decorrência de conflito fundiário. Então, é um tema que a gente precisa trabalhar muito, e ele faz parte da história do Brasil. É impossível você falar da história do Brasil e não falar sobre a questão da história dessa luta, né, que hoje está tão presente ainda. Eu gosto quando você fala que a grilagem é de muito tempo e ela está se renovando. Você diz mais ou menos assim: secularidade da grilagem e seus constantes processos de adaptação. Realmente, ela vai se adaptando. E, Chico, a gente tem, nessa adaptação, o Estado promovendo isso. O Estado promove a grilagem. Então, assim, isso é a falta de opção por uma regularização fundiária que promova o bem-estar, né? Que reconheça populações tradicionais, que reconheça poceiros, é uma realidade. E o Estado fica criando cada vez mais mecanismos para poder não fazer isso. Né? Então, o Estado tem uma responsabilidade muito grande. Agora, já que a gente está falando de Estado, a gente tem que falar do capitalismo também. E aí, Chico, eu queria sugerir para você, eu vi que você leu muito o Ariovaldo Umbelino Oliveira. Eu vi que você leu muito, só que tem um livro interessante que ele fala, é O Modo de Produção Capitalista, é o nome desse livro. Ele não está citado na sua bibliografia. E ele faz uma citação que vocês vão me dar licença, eu vou até ler aqui. Só um minutinho. Está na página 99 desse livro, o Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária. Né? Na página 99, ele diz o seguinte: no capitalismo, a terra transformada também em mercadoria. Esse fato ocorre porque é uma classe que detém a propriedade privada da terra e só permite a sua utilização como meio de produção, arrendada ou não, através da cobrança de um tributo, a renda capitalista da terra. É por isso que, sob o capitalismo, a compra da terra é a compra de renda antecipada,
Quando estamos diante da grilagem de terras, este processo revela seu verdadeiro caráter, o caminho gratuito do acesso à terra, do acesso ao direito antecipado de obter o pagamento de renda, sem mesmo ter sequer pago para poder auferi-la. Então, esse texto do Ariovaldo Umbelino, acho que é um ponto importante no seu trabalho também, depois você dá uma olhada. E ele bem claro com relação a isso. A quem favorece a grilagem, né? E a grilagem nunca é quem está na terra. Eu gostaria muito de perguntar a cada grileiro: você tem terra? Então vamos lá na sua terra. Me mostra onde é a sua terra. Né? Certamente ninguém ia saber. Né? A gente conhece casos de grilagem no estado de Rondônia, de artistas da Rede Globo, né, grandes artistas, que têm terra lá em Rondônia, que foram agraciados com terra, nunca pisaram no pé no estado de Rondônia. Então, assim, o grileiro ele não tem nenhuma relação com a terra, né? Ele está beneficiado por um sistema capitalista, né? E de forma antecipada, sem auferir nada com relação à terra. Chico, uma outra coisa que eu acho assim que está faltando no trabalho, que você vai estar fazendo às vezes você, num dado momento você vai traçando um histórico sobre a grilagem. Você vai citando a legislação, inclusive. Você fala da lei de terras de 1850, tal. E eu acho que seria interessante também você citar a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição da República, que transferiu as terras da União para os estados, que foi também um mecanismo de tutelar a grilagem. E aí eu peço licença aos seus orientadores para citar, para te sugerir mais um livro também, que é essencial a gente que estuda a questão agrária no Brasil, que é o livro Terra Prometida, uma história da questão agrária no Brasil, da professora Ieda Linhares e Francisco Teixeira. Eles vão falar, assim, de forma objetiva, como a Constituição, a primeira Constituição da República, ou seja, o momento que o Brasil achou que ia se tornar uma nação, pelo contrário, trouxe mais problemas quando passou para os estados, né? E por interessante, você cita uma pessoa que trabalha no Ministério Público que diz que no estado de Goiás não tem grilagem. Né? Então, é porque realmente não conhece a história do Brasil. Eu acho que as minhas sugestões são mais nessa linha, na minha contribuição. A antropologia, para mim, está sendo assim uma boa uma boa leitura hoje em dia. A antropologia, principalmente a releitura, está me trazendo muitos aconchegos, digamos assim, né? Para poder reconhecer comunidades, entender essas comunidades, a sua relação com a terra, e o seu texto é muito legal com relação a isso, né? Ora, por trás de tudo isso tem pessoas, né? E a gente do direito, Chica, e assim eu falo bem à vontade, porque eu sou do direito, trabalho com isso, a gente se esquece disso o tempo todo. A gente está preocupado com o título de propriedade, para quem pertence esse título, né? E a gente esquece que por trás daquilo tem pessoas, né? E assim, e só essa lida diária é que faz a gente ver isso, né? A tua surpresa foi a minha surpresa. Eu fiz um curso de direito, eu nunca soube que havia conflito no Brasil. Eu só fui aprender sobre conflito quando eu fui trabalhar no INCRA, na procuradoria do INCRA, que eu fui, né? E olha que eu tive a boa vontade, porque tem colegas que continuam sem ver esse conflito. Então, a gente tem que ter boa vontade também, né? Para poder ver esse problema. Então, assim, tudo que você me traz da antropologia me é muito bem-vindo, né? Ela me ajuda muito, né? Eu gosto muito do seu jeito de escrever, acho que ele combina com você, reflete o que o Chico é, né? E é isso, eu acho que a minha contribuição é essa, né? Eu sinto muito não poder ajudar mais, mas eu acho que você tem toda a condição de fazer outros trabalhos
aprofundar esses trabalhos a nível de mestrado ou doutorado vai trazer grandes contribuições. O Brasil, as comunidades quilombolas, né, precisam disso, né, precisam ser vistas. Obrigada. Obrigada, professora Gilda. É muito bom ouvir as suas recomendações. E agora eu gostaria, desculpe, de passar a palavra para a professora Gilvânia. Boa tarde a todas e todos. E os todos se sintam já na mesa, porque já estão há muito tempo na mesa. Afinal, os todos sempre estiveram na mesa. Então, agora eu estou convidando todas e todes, porque os todos já estão, então vamos sentar juntos. Agradecer a professora Cristine, ter a oportunidade de encontrar com a Gilda agora, e quero já vou contrariar a Gilda. Eu não sou sua ex-colega de luta, nós não trabalhamos as duas no INCA, mas nós continuamos uma mulher preta, militante, ativista, então nós não saímos da mesma batalha, estamos longe, mas tenho saudade. Professor Durval, que tem um pouco contato, mas acompanhou muito a sua intensidade junto ao povo Calunga, Ibério, e o Chico, nossa, Chico, como te dizer, como te falar hoje desse teu texto, numa semana em que, para mim, foi tão difícil, em função de tudo que a gente vem do nosso contexto, que a gente vem vivendo no Brasil, e a gente fica lutando pela vida dos outros, e aí, quando a gente olha, a gente está tomado também por essa sombra da morte. Semana passada, minha família quase toda com Covid, filho, irmão, cunhado, sobrinha, e eu fiquei no meio desse negócio, estou no meio desse negócio aqui, tentando apoiar, sem poder ir no quilombo ver minha mãe, que minha mãe tem 83 anos, é diabética, hipertensa, tem Alzheimer, sem poder largar a filha e meu irmão, cunhado. Olha, mas está tudo bem, está todo mundo se recuperando. Mas, então, queria te agradecer, Chico, e queria dizer umas coisas, assim, eu marquei seu texto, eu vou te devolver. Minha forma de ler e contribuir é muito assim, eu vou lá no texto, deixo o recadinho, pergunto, porque depois você senta com sua orientadora ou seus orientadores, e aí você decide se é válido ou não. Vou trazer algumas reflexões aqui para garantir o tempo, para dizer que não foi nenhum sacrifício desse trabalho, muito pelo contrário, foi um sopro de esperança. E eu vou dizer por quê. Um sopro de esperança porque seu texto é um texto rebelde, eu gosto. Eu gosto de briga. Eu não gosto de... A gente não me conhece, ela chega a abrir o sorriso, porque ela sabe que eu gosto de briga. Mas eu gosto de briga boa, né? Eu gosto de briga para convencer. E eu acho que a academia também é esse lugar da gente brigar. E eu acho que não é a academia, não é nós que temos que nos adequar à academia. A academia tem que aprender conosco. E essa sua rebeldia me trouxe uma alegria enorme. Então, assim, é claro que tem, eu vou te sugerir no texto também, mas eu acho que o grande desafio para nós começarmos também a falar dessa tão estruturada possibilidade, modo de estruturar as relações, de estruturar as políticas públicas, inclusive a regularização fundiária, ela se baseia no racismo. Né? E quando eu vejo você, um jovem branco, falando com ousadia, e se colocando diante disso, e reconhecendo que a branquitude é um privilégio, para mim, eu estou arrepiada, porque é nisso que eu acredito. Eu acho que o combate ao racismo, ele é isso, ele só vai ter uma sequência se os brancos, as pessoas brancas, se entenderem como parte da sociedade colonizadora e colonial que somos, e não ficar depositando nos negros a tarefa de combater o racismo. E eu acho que o seu texto é isso. O seu texto é um soco no estômago para dizer assim, olha, essa merda tá bichada aqui. Tem coisa aqui que a gente precisa dizer de forma... Talvez eu acho que no seu mestrado, no seu doutorado, eu espero também, né, Gilda? Esperamos estar na banca também, né? De repente a gente vai estar na banca mais à frente, ou não, mas lendo o seu trabalho, com certeza. Você aprofunda algumas coisas que eu vou te sugerir aqui, mas eu estou muito satisfeita com o estilo, assim. Queria só fazer algumas pontuações em relação a isso. Gilda já trouxe, me antecipou aí, eu acho que
É preciso a gente reconhecer que é o Estado quem estrutura isso, entendeu? Assim, não dá para a gente... Esses dias eu fiz uma palestra e o povo queria, uma conversa, o título, era a coisa mais importante. Não era o que eu ia falar, mas era o que eu ia dizer, que o povo me pedia toda hora. E eu não sou uma pessoa tão estruturada assim. Eu gosto de falar com leveza, com espontaneidade, eu gosto de brigar, eu gosto de chorar na mesa. Eu gosto não, eu choro na mesa, eu bato. Então, eu sou essa pessoa. Mas era mais importante para eles. Eu falei, tá, então escreve aí. Estamos vivos apesar do Estado. Aí a noite quase caiu. Era o título da minha. Estamos vivos apesar do Estado. Então, assim, mas ela perguntou de novo, escreveu, professora, o título da sua palestra é Estamos vivos apesar do Estado? Eu digo, querida, estamos vivos apesar do Estado. E aí entrei com esse mote, estamos vivos apesar do Estado. E eu fui tentar dizer por que eu estava afirmando que nós estávamos vivos apesar do Estado. Porque todo movimento que o Estado faz, o Estado brasileiro faz, da sua Constituição violenta, invasiva, invasora, a violência com os movimentos, principalmente os originários, e, segundo nós, pessoas negras, nós estamos vivos apesar do Estado. Porque todo projeto de Estado, principalmente para esses dois grupos, é projeto de morte. E nós estamos dizendo aí que estamos vivos apesar do Estado. Então, eu acho que esse é um mote para a gente conversar em outras coisas, Durval, que nós estamos vivos apesar do Estado. Então, bom, e aí eu fui dizer por que apesar do Estado. Tentando dizer apesar do Estado. Não tinha nada estruturado, mas ela de tanto de aperrear, sala de aula, todo mundo sabe aqui que é minha sala de aula, eu sou da educação básica, eu estava na UNB como professora substituta, agora estou só como professora voluntária, mas não perdi meu vínculo com a FUP, mas quem paga meus boletos é minha sala de aula aqui no interior de Pernambuco, na educação básica. E eu fui tentar dizer isso. E por que eu estou fazendo essa reflexão, Chico? Porque toda a estrutura da política pública ela é pensada dentro dessa lógica do projeto de morte. E aí a gente vai lá e diz, opa, vocês prometeram matar e a gente prometeu não morrer. E eu acho que o povo do Calunga é incontestavelmente esse povo que foi deixado para trás, esse povo que faz parte desse público do Projeto Morte, mas eles estão dizendo, apesar do Estado, nós estamos vivos. Apesar do Estado, nós temos as áreas mais bonitas. E aqui eu queria contar uma história da Gilda, né? Eu vou contar uma história da Gilda. Nós compunhamos um grupo de trabalho, uma tarde chamada Câmara Técnica, lá para discutir se as áreas ocupadas pelos quilombos, a área de preservação, olha a lei é para preservar o meio ambiente, desde que seja sem gente, pobre e preta, porque é com grileiro sempre. E um dia a gente estava tão irritada, porque tudo acontecia errado, botava um particular onde não dava, e a Gilda, chegamos na AGU, a Gilda chegou muito brava nesse dia, e ela começou a fazer uma leitura, e aí o colega começou a dizer assim, olha, doutora, é porque nessa área, os quilombolas nunca viveram nessa área. Essa área de preservação, porque tem uma espécie, não sei das quantas. Aí Gilda emendou. Chama Gilda, a gente é amiga, aí Gilda emendou assim. E aí, eles nunca viveram aí. Aí Gilda emendou o texto. Não estava em lugar nenhum escrito. Estava só na irritação dela, no combate à raiva, que ela falou assim, eles nunca viveram, não vão viver, não viverão, porque vocês vão matar. Então, assim, tinha outras coisas. Mas ela estava tão irritada que ela completou a frase dele para dizer como é que a lei nos trata. Então, eu prefiro que tenha uma área de preservação protegida, porque tem uma espécie lá que as pessoas vão pegar e vão comer, e não deve comer mesmo, mas eu não consigo, essa mesma lei não consegue impedir que um avião desça nessa mesma área e desmate e leve tudo, polua, faça o que quiser. E o estado do Goiás é recorde nessa história de poluição. Quantas pessoas não morreram e não morrem todos os dias por conta dessa poluição, que não é dos trabalhadores, que não é dos assentamentos, que não é dos quilombos, que não é dos povos indígenas, que é dos grandes. E aí faz parte dessa categoria que você trouxe para o seu texto, que é da questão do latifúndio. Bom, eu, caminhando já para o final, eu falo muito, mas eu vou tentar fazer algumas questões aqui muito rápidas. Assim, eu acho que dentro dessa sua rebeldia, eu queria ver um pouco mais de crítica sua em relação... você deixou para falar de você um pouco, você já ia longe. Eu queria ter escutado, queria ter entendido quem era o Chico. Claro que eu conheço você,
mas um leitor que não te conhece vai te achar que você é um jovem branco da página 7, lá da introdução. Eu acho que você tem que... Essa sua rebeldia tem que começar logo no texto, entendeu? Você tem que começar demarcando esse seu lugar de fala e se posicionando como você faz no texto todo. Eu gosto muito de texto posicionado. Eu, como você, odeio a história de neutralidade, não sou neutra e você diz isso muito afirmadamente. Então, eu acho que você fazer aquela... Quando você diz assim, que ninguém vai mexer com um jovem branco de classe média, né? Ninguém vai fazer nada, tipo isso, lá na página 78 você está falando disso, era ali um momento de você se colocar, né? E reconhecer, pela sua consciência política e racial que você tem, o privilégio que a branquitude tem e que ela pode ser, sim, usada em defesa de uma sociedade menos racista. Ela não pode se manter apenas como privilégio de benefício para os brancos, mas sim de uma sociedade. Senão a gente tem que parar de história de democracia, a gente tem que parar com a história de sociedade, democracia, sei lá o quê. Não existe democracia sem luta antirracista, não existe democracia com os níveis absurdos de desigualdade que nós temos. Então, não tenha medo, você sabe que é um homem branco, você sabe que a branquitude é um privilégio, você disse isso, então diga isso de uma forma para que outros homens brancos, para que outras pessoas brancas, outras mulheres brancas e possam também se encorajar em você e poder se afirmar como uma pessoa antirracista, que é isso que nós estamos querendo. Penso que você trouxe a questão do Estatuto da Terra e tal. Eu queria um pouco mais de crítica, porque a Estatuto da Terra, por exemplo, e a lei, a Constituição, já mencionada pela doutora Gilda, exatamente, se a gente for para o Estatuto da Terra, ainda hoje os movimentos sociais de luta pelo campo, né, Durval, celebram como e temos que defender. O Estatuto da Terra, afinal de contas, é um instrumento importante, mas ele deixou de ver todos os negros deste país. Ele deixou de ver o que o IBGE estima em 5.800 e o que a CONAC diz que é 6.500. Então, é a estrutura do Estado, é o Estado. Mesmo quando é uma coisa importante, nós negros não fazemos parte, nós nunca fazemos parte. Agora, quer ver o que aconteceu? Não sei se você leu, Chico. Chico deve ter lido os 3 boletins do vacinômetro quilombola. Agora, quando a vacina, o Supremo define que é público e prioritário. Pronto, aí os prefeitos agora, todos eles queriam saber quem era quilombola. Agora eu quero saber. Não, mas você não é quilombola, não. Mas antes eu não queria nem saber se existia, ele nem existiu. Por que agora eu tenho que saber? Porque é um direito, porque é uma coisa que vai beneficiar. Então, eu queria que você focasse um pouco ali, fizesse uma crítica ali, pegando inclusive essa coisa da fala da Gilda, para fazer esse debate. Bom, isso aqui, já falei do seu lugar de fala. Tá. Chico, você tem na sua mão a chave para fazer uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer no tempo, que é falar da grilagem cartorial. Você está falando da grilagem, você está usando o cartório como subterfúgio da grilagem, mas, Chico, entenda, tem a grilagem territorial, que ela sequer passa pelo cartório, e tem a grilagem cartorial. E eu acho que mais que ninguém, eu e Gilda, sabemos como é que ela funciona aí nesse território, né? Quantos cartórios queimados, Val? Quantos cartórios foram queimados? Quem diabo sabe? Toda vez tem um cartório queimado. Isso é grilagem cartorial. Então, a Gilda citou, tem gente que mora em São Paulo e tem terra sei lá onde. Isso só é possível porque tem um aparelho do Estado. Mas eu queria que essa categoria, grilagem cartorial, porque quando a gente fala grilagem, a gente só está pensando do ponto de vista físico, geográfico. Mas não. Essa daí, ela é muito importante, mas ela só é possível ter a força que ela tem, porque por trás tem um outro tipo de grilagem, que é a grilagem institucional cartorial. E esse é um conceito que a gente precisa trabalhar, a gente precisa discutir. Eu vivo ameaçando de fazer um artigo sobre isso, mas eu dizia que quando eu estava brigando aí, sem achar os processos, os fazendeiros do Calunga vindo querendo receber dinheiro, querendo marcar reunião comigo, e eu nunca recebi um fazendeiro desse território só. Botava logo todo mundo na sala, fazia logo uma plenária, e aí, cadê o documento? Não, minha senhora, é porque doutora, aí virei doutora, nem sou doutora ainda, nem defendi o doutorado, tentando defender. Mas porque o cartório queimou, eu sei lá quem deu, não tem nada a ver com o cartório queimou, meu irmão. Você se vira, você não tem documento, acabou a conversa. Mas isso tem um poder muito grande. Então, acho que você tem uma chave aí
que a gente podemos conversar depois sobre isso, sobre essas impressões que eu tenho, que eu acho que poderia ser um bom desenrolar seu aí, é pegar essa coisa que você já aprofundou nessa categoria, nessa conceituação da grilagem e trabalhar isso por dentro dos cartórios, que é assim. Bom, eu finalizo também fazendo uma sugestão. Eu senti falta de teóricos negros no seu texto, porque ele é um texto preto, é um texto negro. Então, trouxe pessoas muito importantes da antropologia, mas nós também temos pessoas negras da antropologia, nós temos pensadores negros. Quando a gente, eu acho que hoje não dá, mas assim, é muito importante a gente falar de modos de vida e ler Antônio Bispo, entendeu? Com a biointeração, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando lá, com aquela coisa da estrada, se vai abrir a estrada, se é importante ter estrada, se não é, que o turista venha, sabe? Aquele jogo que você fez ali, maravilhoso. Eu acho que o Antônio Bispo é uma leitura importante. Uma outra leitura que eu queria te sugerir é a pesquisa que a CONAC, a Terra Direito, publicou em 2018. Racismo contra os quilombolas no Brasil. Por quê? Porque em 2016, 2017, o número de assassinatos de lideranças quilombolas aumentou em 350%. Foi se instalar o golpe e 350% do número de assassinatos de lideranças quilombolas pulou para 350%, o aumento. Entre elas, mulheres. A professora Cristina, as mulheres, nós mulheres negras, lideranças quilombolas, não basta só matar. É preciso queimar os corpos, é preciso estuprar, é preciso arrancar parte do seu corpo, é preciso atravessar com 3 ou 4, pelo menos, níveis de crueldade aos nossos corpos. Então, essa pesquisa, ela mostra, Chico, que a hora da elaboração dos estudos para identificação e delimitação é a hora da morte. Está lá. Está disponível, está um relatório que está, você pode botar aí, racismo contra os quilombolas no Brasil, CONAC, Terra Direito, você vai encontrar um texto, é porque eu ajudei a fazer, não, mas é um texto bom de ler, leve, enfim. Então, eu queria te sugerir isso. Grilagem cartorial institucional já falamos. Bom, eu acho que é isso, dos autores também, já falei. E, por fim, eu queria trazer um tema que eu trago sempre nas minhas conversas com os estudantes, que é essa concepção do movimento social. E eu queria um pouquinho mais te ouvir, não é para você responder agora, não, é para você ler seu texto e encontrar um pouco mais o movimento social quilombola na história do povo calunga. Os calungas são fundadores da CONAC. A Esther, o Tico, são fundadores da CONAC. E a CONAC é a principal organização do movimento de luta. Há quem diga que ela é uma das maiores organizações de luta pela terra do povo negro na América Latina. Então, se hoje a regularização da terra está no INCRA, e a Gilda sabe disso, é porque a CONAC bateu o pé e, no governo Lula, disse é o INCRA, com todas as dificuldades e limitações que a gente sabia que o INCRA tinha. Mas sabe onde é que era para estar? Que muitos defenderam? Da Fundação Cultural Palmares. Então, se no INCRA, com toda a estrutura, a história do INCRA, não andou, quanto queríamos que andasse, né, Gilda? Quantas vezes nós choramos, brigamos, se esperneamos, batemos, apanhamos, sofremos juntas, nos esperançamos e desesperançamos muitas vezes dentro daquele prédio, no Palácio do Desenvolvimento. Mas eu diria que sem o INCRA, nem consolidado uma política tem, porque nós temos uma política consolidada. O Estado brasileiro, e eu finalizo com isso, que eu já estou me alongando, eu sei que passei meu tempo. O Estado brasileiro pode ter todas as desculpas, só não pode dizer que não regulariza a terra porque não tem normativa, porque está faltando uma estrutura política, de vontade política, tiraram todo o dinheiro do INCRA, acabaram com o INCRA, entregaram o INCRA aos latifundiários, às grilagens, aí tudo certo. Mas se você pegar da abertura do processo na Fundação Cultural Palmares até a desintrusão, que é a parte mais importante do processo de regularização fundiária, nem é o título. O título eu digo que é uma celebração
o nó está. Então, essa pesquisa, Chico, ela mostra que é na hora que o INCRA entra, que os quilombolas dizem, eu quero minha terra, meu direito é aqui que eles morrem. Então, ela é muito importante para esse debate que você está fazendo. Com isso, te agradeço mais uma vez, dizer que gostei demais da sua rebeldia, continue com essa rebeldia na escrita, porque a academia também precisa ouvir textos não acomodados e textos não convencionados e textos não lineares, porque, afinal de contas, você está fazendo uma pesquisa, uma proposta e uma perspectiva circular e não linear. Nós somos, como diz Antônio Bispo, começo, meio e começo. Não terá fim, portanto, a luta segue, e não por nós, negro apenas, mas também por vocês, por todos aqueles que pensam diferente dos colonizadores. Obrigada, professora Cristine, obrigada, Chico. Gilda, um prazer enorme. Duval também, bom te ver. Tibério, todo mundo, os que assistem aqui. Muito emocionada até. Me perguntaram hoje, como que você vai para uma banca? Trabalhou a semana toda, a semana é difícil, vai para uma banca no sábado da tarde. Falei, faz todo sentido. É um alento para mim ir para essa banca hoje, conversar de um tema que é, sem dúvida, uma das minhas cachaças mais preferidas. Obrigada, gente. Desculpe me alongar. Muito obrigada, professora Givânia. Assim, um reforço, né? É muito bom ouvir vocês. É um alento, né? E eu ouvi mesmo essa justa indignação, né? Que fortalece também, né, os nossos propósitos, né? Dentro do nosso âmbito de trabalho. Dito isso, conforme nós havíamos acordado no início do encontro, eu passo a palavra para o Chico para comentar, né, as observações, e depois, na sequência, finalmente, passo a palavra para o professor Durval, co-orientador, fazer as suas observações. Chico, está contigo a palavra. Primeiro, eu queria dizer que, sem dificuldade nenhuma, professora Givânia, se a senhora quisesse continuar por mais 1 hora, 2, eu acho que eu teria muito mais a aprender do que eu responder as perguntas, tá? Sobre isso que a senhora falou, que não falta legislação, o professor Tibério, que está presente aqui, tem também uma fala muito interessante nesse sentido, que ele fala que tem excesso. São tantas leis que tem leis que proíbem que a gente execute as outras leis. Então, assim, é uma confusão tamanha que os próprios servidores não sabem como é que se regulariza. Mas, começando pelos comentários da professora Gilda, eu sou bem analógico ainda, eu gosto de papel. Então, eu estava com a cabeça baixa aqui o tempo todo, porque eu estava anotando cada frase, cada comentário para, né, poder responder um pouco depois, né? O formato do trabalho, professora Gilda, eu acho que esse formato, a professora Cristine também comentou isso, né? Mas foi uma escolha que eu fiz. É um movimento que tem dentro da antropologia dessa escrita, né? Um pouco mais pessoal, um pouco mais, né? Nesse sentido, até informal, eu diria. É com uma linguagem muito mais simples, porque a Versilene me deu um puxão de orelha lá no começo, que ela falou assim, olha, eu tô cansada de ir em sessão o juiz terminar a fala dele e eu ter que virar para o meu pai e para minha mãe e explicar tudo o que o juiz falou, sendo que ele podia ter usado uma linguagem muito mais simples, muito mais direta. Então, assim, essa linguagem, essa escolha foi consciente. Realmente, eu tentei ter uma escrita mais leve, até porque eu consegui uma parceria para a gente gravar a leitura desse texto e depois conseguir levar para a comunidade, né, fazer com que alcance mais gente. Então, é um texto, né, que tem poucas notas de rodapé, que tem essa forma, assim, um pouco pensada, né, até para a gravação posterior, tá? Faltam de citações, eu acho que é isso, assim, e com o comentário, e aí eu acho que é complementar ao comentário da professora Givânia, né? Eu acho que realmente, depois dessas indicações, eu vou voltar novamente aos textos, voltar aos autores negros e tentar trazer um pouco mais desse elemento para o meu texto, né? Aquela história, a gente lê e morre burro, assim, eu li muita coisa e agora fiquei com vontade de ler muito mais, assim. E agradeço desde já, né, por todas as indicações. Eu fico muito feliz e fiquei especialmente interessado nessa pesquisa que a professora Givânia citou,
da CONAC com a Terra Livre, porque isso, de certa forma, está presente na comunidade Calunga, né? A partir do momento que eles foram, o Damião, que é uma liderança de lá, fala disso, a partir do momento que eles foram lá no INCRA conversar com o superintendente, é que começou a bagunça toda. Aí o pessoal resolveu voltar, falar, não, mas minha avó tinha terra aqui, então eu tenho direito. Enfim, tem todo esse uso, né, da própria história, dessa história que é falsa, dos cartórios queimados, né, para justificar uma herança que, quando a gente pega para analisar, na verdade, ou é muito frágil ou não existe. O Estado promove as adaptações da grilagem. Isso, assim, foi a tônica do texto, né, que desde o início, assim, surge essa indignação. Quando eu escuto de uma pessoa de dentro do Ministério Público que não existe mais grilagem em Goiás, eu fiquei assim, não é possível, essa pessoa não lê jornal, essa pessoa, né, tá completamente desconectada da realidade. E eu nem tinha chegado ainda na questão quilombola. Eu estava realmente, eu quero pesquisar grilagem, vou conversar com o Ministério Público que vão saber me indicar onde tem isso. A primeira fala, não tem mais grilagem no estado. Então, assim, isso me indignou bastante. Deixa eu ver aqui. Vou fazer esse comentário sobre a Constituição de 1891, né? E sobre o Estatuto de Terras também. O Estatuto de Terras, inclusive, o professor. Ai, gente, meu Deus, é muito nome para lembrar. Mas o professor aqui da UNB, que também pesquisa assuntos quilombolas, ele falou, ele até citou essa questão, ele leu meu texto, uma das primeiras versões. E falou justamente disso. Ele falou: olha, você tem que falar do Estatuto de Terras. Ainda hoje tem muita gente achando que o Estatuto de Terras foi feito para as pessoas pobres, quando na verdade foi, né, uma tentativa de apadrinhar do Estado, né, desse Estado corrupto, desse Estado golpista, de passar a mão na cabeça desses camponeses que estavam tendo as lideranças assassinadas, estavam tendo as lideranças torturadas no porão, e falar: olha, não, a gente vai atender vocês agora. Então, assim, essa é uma crítica importante que eu quero também trazer para o texto, né? Apesar de que eu já estou com medo do tamanho. A professora Gilda até brincou, né, com a questão do tamanho, já estou com um pouquinho de receio do tamanho. E, mais detidamente, dos comentários da professora Givânia, né, agradeço muito por esse elogio. A hora que a senhora falou dessa questão da rebeldia do texto, eu arrepiei, porque era o que eu queria desde o início. Assim, eu acho que eu fiz uma graduação em parte rebelde. A forma com que eu escolhi pesquisar, ali na introdução fala um pouquinho desse caminho. Não foi um caminho fácil, assim. Tive outros orientadores que saíram do país, enfim. Os temas que eu queria pesquisar não eram tão acessíveis. A gente não tem professores que falam de grilagem na UNB, assim, então, né, que falam desses temas, mas, enfim, então, assim, não foi um caminho institucional fácil. E eu acho, mas o que eu acho mais importante é que dentro da UNB eu tive condições para pesquisar o tema. Então, assim, não quero ofender a UNB, eu tive esse espaço para pesquisar, mas eu acho que ainda falta muito. Falta a gente conseguir trazer esse tema para a sala de aula, falta a gente conseguir discutir esse tema mais amplamente com outros alunos brancos de classe média, que são maioria nas universidades. Então, assim, eu acho que esse comentário, para mim, foi essencial, né, e dá força para continuar nesse caminho. Reconhecer que o Estado estrutura a grilagem, né, é o que eu brinco ali na conclusão, né? Ou o Estado ou o Estado, né, é inapto, ou o Estado é conivente, ou um ou outro, não tem como ser os dois. E por se tratarem de 500 anos, eu acho que inaptidão não é. É simples assim, né? E achei muito forte também. Chico, só um comentário rápido. O Estado tem lado. O Estado sempre teve um lado. Então, assim, essa outra hipótese você descarta. O Estado tem um lado. Perfeito. E achei muito interessante também. Até queria perguntar se ficou gravada a palestra do Estamos Vivos Apesar do Estado. Porque é isso que a gente vê ali, né? É isso que a gente vê. Toda essa demora do INCRA. Inclusive, quando teve as invasões, a gente só fez a reportagem porque o Durval, que está aqui, tentou falar no INCRA e o rapaz falou: não, só daqui 2 meses que a gente consegue ver. Ou seja, a invasão está acontecendo agora. Daqui 2 meses vocês vão ver? Como assim? Então, assim, deixa matar, deixa fazer o que quiser. Daqui 2 meses a gente vê o que aconteceu. Que política é essa, né? Sobre a preservação para retirar pessoas. Isso eu acho que é um tema central do meu texto e que eu quero levar como tônica, né, para as pesquisas futuras. Que eu começo nessa área de meio ambiente, eu começo pesquisando história ambiental do Cerrado. E quando eu vou olhar qual é o cerrado mais preservado que existe no país, eu encontro o cerrado, né, que se desenvolveu junto com a população calunga. Então, isso é um fator importantíssimo. O cerrado não está preservado porque não tem gente ali, ele está preservado porque a população calunga está lá.
Não, é essa a questão. E aí o reconhecimento como TICA é um fator importantíssimo para a gente pensar isso. Aquele cerrado só se encontra da forma com que se encontra. A gente só tem 800 nascentes no território Calunga pelos modos de vida que eles desenvolveram, né? E aí a gente cai naquele exemplo da ONG lá, que foi lá dar palestra para ensinar Calunga a plantar árvore. Ué, que história é essa, gente? Assim, eu acho que é um desconhecimento absoluto de toda a tradição, de toda a cultura daquele povo, né? Crítica em relação a mim, né? A trazer um pouco mais desse privilégio branco. Eu acho que isso é um tema central e a Laísa, que é a minha colega que estava presente, não sei se ainda continua, né? Ela também falou disso. Elora, eu acho que é importantíssimo você se posicionar, né? Talvez até mesmo na apresentação, nos primeiros parágrafos, fala quem você é e por que você quer discutir esse tema. Então, assim, porque é um chamamento, você está colocando, né, de onde você está falando para as pessoas. E então eu vou tentar me aprofundar um pouco mais nisso, né? E aí eu até compartilho um pouco de receio que eu tive, que eu tinha muito receio de escrever e cair naquelas análises superficiais de um pesquisador que vai lá, entrevista 30 pessoas, volta achando que sabe tudo do território Calunga. Fiquei com muito medo disso. Eu falei, olha, gente, eu não estou falando do povo Calunga em si, eu estou falando de um recorte muito específico, de um processo, né? E assim, se vocês querem conhecer mais sobre o povo Calunga, não leiam, não me leiam. Vão ler a Versilene, vão ler o Adão, vão ler os pesquisadores Calungas que nasceram e viveram ali e que estão hoje ocupando os espaços na academia, que é um movimento extremamente necessário, estão escrevendo sobre a sua vida, a construção que eles fizeram, né? Então isso também foi um medo que eu tive que ainda tem um pouco, né? Assim, que marcou um pouco essa minha trajetória de pesquisa. E sobre a grilagem cartorial, realmente, assim, depois que a senhora trouxe esse tema, eu fiquei pensando, né? Tem até um subtítulo ali que é específico para os cartórios, né? Que é esse da Luzlene. E eu acho interessante porque a gente conseguiu entrevistar todos os atuais chefes de cartório de Cavalcante e eles iam contando essa história. O Pedro Ivo, né, que foi convidado também, mas não pôde estar presente, ele me passou um documento de 800 páginas e falou, olha, você quer falar da Bonita? Então toma aqui, ó. Isso aqui é todo o histórico que a gente tem. E ele falou que esse foi um trabalho de formiguinha, que ele foi fazendo aos poucos. Sempre que chegava alguém lá perguntando da Bonita, ele separava aquele documento. E ia separando, ia separando, ia separando. Quando ele viu, eram mais de 200 matrículas, era assim, questões, sabe? É verdadeiro realismo mágico, assim, que a gente não entende. Então, essa história é especialmente interessante ser contada a partir de Cavalcante, que a gente tem acesso a essas pessoas que estavam dentro dos cartórios. Quantos cartórios que não foram queimados, mas que, assim, o dono do cartório é sempre uma mesma família, e quantas fraudes não partem desses cartórios, né? Eu acho que é um tema importantíssimo também, que precisa ser um pouco mais debatido. E aí eu volto no exemplo que a Gilda deu, do dia que a gente se conheceu. Eu estava lá a tarde inteira, a noite inteira, escutando o pessoal falando dos cartórios, a fraude acontece assim dentro do cartório. Ah, tá bom, gente, mas e aí, cadê a carne? Quem está nesses territórios? Cadê a cor dessas pessoas? Porque assim, eu sei que as fraudes acontecem, né? Mas quando a gente joga essa fraude em cima de um território, a gente vê que é o que a professora Givânia falou, é um projeto de Estado. As pessoas que são perseguidas têm cor, têm uma identidade étnica muito bem definida, entende? E eu acho que é isso, assim. E sobre a concepção dos movimentos sociais, essa também foi uma das primeiras críticas que a professora Cristine apontou, e que eu confesso que eu pequei, né? Que ela falou, não, mas fala das lutas, dessa luta institucional dos Calungas, fala dessa luta institucional dos Calungas. Mas como eu tinha um pouquinho de receio de falar dos Calungas, né? Eu fiquei um pezinho atrás nesse sentido, mas vou tentar aprofundar um pouco mais desse tema também. E eu acho que é isso, gente. Para isso, Chico, você pode ler a dissertação da Bárbara. Bárbara, deixa Bárbara eu anotar. Souza. Bárbara Souza. Porque a Bárbara, ela estuda Calunga da graduação, ela é antropóloga, eu brinco com ela que ela é sangue puro, né? Ela é graduada, mestrada e doutorada na antropologia da UNB. Ela estuda parteiras na graduação e ela estuda a história do movimento nacional quilombola, a história da formação do movimento nacional. E ali é importante, porque Calunga era a nossa principal referência. Desculpa eu ter entrado, professora. Calunga era nosso mais, quando nós iniciamos o debate com a CONAC, a Calunga era a nossa prova mais viva de que aquilo que nós estávamos dizendo fazia sentido, aquilo que nós estávamos cobrando na Constituição fazia sentido, porque a 300 quilômetros de Brasília
tinha aquele povo, então era fácil da gente, nas nossas cabeças infantis, naquela época, até assim, se alguém duvidar, a gente vai lá e leva e mostra a Calunga, como é que o povo está lá, não vai vir em Conceição das Crioulas, porque está a 2.000 quilômetros, mas vai vir a Calunga, está no centro de Brasília, então, e ela fala dessa luta, então acho que ler a Bárbara também te ajuda a pensar, porque são os 2 primeiros movimentos sociais no Brasil, na minha concepção, são os originários e depois o povo negro, com várias possibilidades, com várias entradas, com várias formas de resistência. Então, talvez esse texto dela te ajude a pensar um pouco, com todo esse cuidado, que eu sei que é zelo seu, de não querer se colocar como o porta-voz, mas sim como um pesquisador. Mas como pesquisador que tem um lado político, uma posição, e é posicionado, faz sentido o povo saber que você é assim, e por que você chegou aí, assim, tão posicionado e tão decidido a enfrentar um tema que não é simples. Agradeço, vou procurar sim e devolvo a palavra para a professora Cristine para comentários. Bem, obrigada, Chico, pelas suas observações, o seu retorno, né? E antes de passar a palavra para o professor Durval, eu gostaria de perguntar para as professoras Gilda e Gilvânia se elas ficaram satisfeitas, se tem outras observações a fazer, enfim, com relação às respostas que o Chico deu. A gente pode prosseguir. Eu estou satisfeita, professora. Está ótimo. Professora Cristine, eu também, até porque eu fui entrando aí no meio, as coisas que eu tinha deixado eu fui trocando, eu estou super satisfeita. Deixa eu só fazer um comentário muito rápido de agradecimento ao pessoal que está comentando aqui no chat. Tá? Todo mundo que veio, novamente eu agradeço, amigos, parentes, familiares, enfim, é um momento muito importante, né? E é uma honra ter vocês aqui. Agradeço a todos os comentários. Eu sei que sábado à tarde é meio difícil, então podem ir, fiquem à vontade, tá? E já agradeço a presença de todo mundo. Certo. Então, eu queria só comentar, Giovânia, que aqui é um espaço de diálogo. Então, sinta-se à vontade, né, para você e os demais membros da banca para, enfim, intervirem quando sentirem que é necessário, né? Essa é uma das vantagens de ser também, né, um espaço informal, que a gente pode, então, usar mais da liberdade, né, da nossa liberdade de fazer as coisas e de falar. Bem, dito isso, eu passo a palavra para o professor Durval, que compõe essa banca na condição, né, de membro da banca, mas também como co-orientador. Então, é um prazer conhecê-lo, Durval, enfim, mesmo que seja dessa forma, né, remota, e, enfim, agradeço também por sua colaboração, por suas indicações para que o trabalho do Chico se torne, né, tenha se tornado melhor ainda. Então, a palavra está contigo. Ok. Uma boa tarde a todos que estão presentes nessa sala, né? E eu quero dizer que eu me sinto honrado com esse título aí que o Francisco falou que eu seria o co-orientador dele. Na realidade, eu não sou professor, eu sou um engenheiro agrônomo e conheço bastante dessa história, da questão fundiária, né? E um belo dia recebo um telefonema do Francisco, me perguntando sobre a história da grilagem lá nos Calungas e tal. Eu digo, Francisco, deixa eu te falar. No momento, eu não tenho muita coisa para te dizer, mas eu vou te passar um processo da discriminatória administrativa de Monte Alegre. Se você estudar ele bem, ele tem 1000 páginas, dá para você perceber nesse processo que houve uma grilagem lá em torno de 10.000 hectares, que envolvia um deputado federal e um grileiro muito violento. Mas se você tiver paciência, daqui uns dias eu vou ter um material muito rico e provavelmente a gente vai... você vai poder se fartar de estudar os documentos que estão dentro de alguns processos que vai dar para você aprofundar o seu estudo sobre a grilagem. E aí, se você puder ter paciência, você vai lendo essa discriminatória administrativa que permitiu titular as famílias Calungas em 1985, realizada pelo Estado de Goiás. Aí você vai estudando isso, eu acho que dentro de uma semana a gente tem os processos
administrativos de desapropriação de todas as terras do território Calunga. E coincidiu que a gente tinha montado um grupo dentro da AQK, que envolvia agrimensores, eu e a advogada da AQK, que a gente estava querendo, frente à situação, vamos dizer, os fazendeiros iam no INCRA, o pessoal do INCRA disse que já tinha acabado o projeto Calunga, e eles voltavam tentando reocupar as áreas, e isso estava gerando muito atrito com os calungas, né? E tinha algumas situações que, a meu ver, né, aos olhos de um engenheiro agrônomo, seria passíveis de fazer o uso capião. E a gente se dedicou a estudar isso, né? E nesse processo de estudar isso, o Chico também pôde nos ajudar muito, né? Muito. Que a gente tinha 186 processos de desapropriação com a documentação muito farta dentro desses processos, e em alguns processos da Bonito, a gente pôde fazer as plantas, e aí pudemos identificar as superposições, e as que não estavam superpostas, mas estavam fora do território, as que estavam no estado do Tocantins, quer dizer, uma anarquia, né, na realidade, porque aí a gente concentrou inicialmente na Bonito, mas a gente pôde identificar outros processos de grilagem dentro do território, que envolvia até juiz e alguns técnicos do INCRA também. Então, esse documento foi muito fácil. O Francisco, eu tenho que dizer aqui que ele nos ajudou muito, porque, fruto desses estudos, a gente tem que ressaltar aqui o papel da Luzlene, que era cartorária na época, que pediu à juíza, que estava substituindo o juiz natural lá de Cavalcante, pediu a suspensão das matrículas no Imóvel Bonito. O Imóvel Bonito ele foi constituído inicialmente de 2 paroquiais, que se encontram guardados aqui na Procuradoria-Geral do Estado, um paroquial com 2,5 léguas, mas que na realidade deveria ser só 1 légua, e um outro paroquial que era 1,5 léguas. Então, que daria em torno de 17 mil hectares. Mas a área da Bonito ela tem 37.843 hectares. Então, aí configurou, e lá dentro tem mais de 100 famílias calungas que moram lá, os antepassados moravam lá. Então, aí a gente pegou esse trabalho, e com esse trabalho, e o Francisco estudou muito bem as certidões todas que haviam nesses processos da Bonito, e a gente gerou um relatório, e com esse relatório a advogada da AQK entrou com uma conversação com o Ministério Público Federal, que acabou produzindo uma notícia, fato, que fez com que essa cartorária, vamos dizer, a juíza suspendeu os processos, essas matrículas da Bonito, criou-se um processo e esse processo sumiu. Entendeu? Aí o que aconteceu? Com esse trabalho feito, e que o Francisco jogou um papel importante nisso, a gente conseguiu que o Ministério Público gerasse uma notícia de fato. Uma notícia fato. E o juiz de Cavalcante teve que reestabelecer esse processo que havia sumido e teve que bloquear todas as matrículas da Bonito, e agora só com uma ação própria para poder demarcar. Então, quer dizer, essa foi uma contribuição que o Francisco deu para a gente, ajudou a fazer esse estudo dos processos da Bonito. E não só da Bonito, foram 186 processos que a gente basicamente estudou junto. A advogada, eu, Francisco, e os agrimensores. Quer dizer, hoje a gente tem os mapas das fazendas todas de domínio particular dentro do sítio histórico e georreferenciadas, no ArcGIS, inclusive. Então, também se gerou nesse período, foi um período relativamente curto, a ação civil pública contra o Estado de Goiás, o INCRA, para fazer o que eles têm que fazer, que, ou seja, fazer a regularização fundiária do sítio histórico e patrimônio cultural Calunga. Então, foram 2 vitórias significativas. E eu quero dizer que o Francisco ajudou nisso. Bom, vamos lá. Eu fiquei meio emocionado aqui, mas vamos lá. Posteriormente, a CONAC,
e a diretoria da AQK, com a Versilene, a Andréia, que é a advogada da AQK, numa reunião na CONAC, a gente identificou que daria para entrar com uso capião de 7 áreas, inclusive a Bonito. Mas aí havia uma oposição, porque tem uma discussão anterior à edição do decreto 4883, me ajuda aí, Gilvan, o decreto que passa para o INCRA a função? O que passa para o INCRA a função é o 4883 e o que estabelece os procedimentos no INCRA é o 4887. Então, é isso aí. Então, aí a Versilene, a Andréia e o pessoal da CONAC ficou contra entrar com o uso capião por conta dessa discussão anterior à edição dos decretos. Então, eu me senti um pouco derrotado, porque eu consigo fazer uso capião aqui dentro de Goiânia, na área de posse urbana, e a gente tem vitórias. E lá nos Calunga acabou que também os dirigentes lá, com medo da violência, né, principalmente contra o Jorge, que é o presidente da Associação Quilombo Calunga, e contra mim, achou por bem não entrar com os usos capião. Bom, posto isso, mas só que na Bonito, para regularizar, o jeito mais fácil que tem é o uso capião. Por isso, a gente foi lá, eu, Francisco, tentar identificar a ocupação dos Calungas anterior aos 2 paroquiais. E aí a gente foi para dentro da igreja, pegar nos livros da igreja de Cavalcante, Falta e Formosa, para estudar direito. A ocupação dos Calungas foi antes da emissão lá da emissão dos 2 títulos paroquiais, quer dizer, porque aí fica muito mais fácil conseguir o uso capião numa área de 38.700 hectares, 743 hectares, 37.843 hectares. Quer dizer, então, a gente não desistiu do uso capião da Bonito. Está previsto uma assembleia lá no colégio lá do Bonito para discutir esse assunto. Bom, voltando um pouco para as observações da Gilda e da Gilvânia, Francisco, eu acho que você deve seguir isso daí, porque são 2 indicações muito boas. Agora, eu acho que no processo da notícia de fato e em todo aquele procedimento que tem lá dentro daqueles processos de desapropriação e das certidões, dá para você tentar estudar essa história dos cartórios, porque tem o cartório de Planaltina envolvido, de Nova Roma, de Paraná, de Arraias, quer dizer, tem um monte de cartório envolvido na grilagem da Bonito. Se você tiver mais um pouquinho de garra, você consegue aprofundar aí. Inclusive, no processo da notícia de fato, ficou mais claro, né? Porque o procurador ele citou todo mundo, citou a Receita Federal, citou os governos estaduais, Procuradoria, cartório, juiz, todo mundo. Então, você tem um material, se não der para aprofundar muito, seria ir nos cartórios, mas com aquele material ali, de repente, você pode construir uma análise dessa parte, que eu acho que ajudaria a enriquecer, porque o Poder Judiciário está envolvido na história, muito profundamente. Quer dizer, o Corregedor de Justiça de Goiás, eu tenho uma boa relação com ele, marquei uma audiência para mim e para a Andréia, discutir com ele o sumiço do bendito processo lá. Aí ele marcou a audiência, a gente estava conversando, ele chamou um juiz assistente, que aí chamou outro juiz assistente, especializado na questão agrária. Quem que era ele? É o cara que ajudou a consolidar um grilo na fazenda Pacumim, lá em Cavalcante. Quer dizer, aí acabou, né? Aí acabou, quer dizer. Então, eu acho que merece um esforço maior seu, Francisco, no sentido de pegar esses liames dos cartórios, que a gente cansou de ver isso, nas certidões, e tentar fazer uma análise, construir uma análise em cima disso. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você é trabalhador, tem garra, e acho que deve fazer, porque é interessante. Eu queria agradecer e me sinto honrado de estar participando aqui, viu, Francisco e professores aí. Muito obrigado. Só agradeço. Obrigada, professor Durval. Eu passo, então, agora a palavra para o Chico.
Só agradecer, assim, o Durval disse que ele não é professor, mas eu acho que foi a pessoa com quem eu mais tive interação e com quem eu mais aprendi, assim, até os caminhos para entender, né, mais sobre a questão fundiária, enfim, tem todas essas décadas de atuação com o Quilombo Calunga, né, e eu até brinco, a primeira vez que eu fui no Quilombo, eu estava com o Adriano Paulino, que é a liderança da KCE, né, do Engenho 2, e eu perguntei para o Adriano, que eu ainda não conhecia muito, assim, eu conhecia o Durvaldo e a gente estava conversando diariamente, né? Mas eu falei, gente, sim, quem será que é essa pessoa aqui dentro, né? E aí eu fui perguntar para o Adriano, quem é o Durval, assim? Ele falou, rapaz, quando eu nasci ele já estava aqui. E aí, isso me marcou muito, assim, que né, todas essas décadas, né, de luta e tudo, de apoio. E então, assim, o Durval ficou emocionado, eu também fico, que foi realmente muito aprendizado que eu tive com ele. E não fosse, né, todo esse esforço que ele teve, até de me apresentar às pessoas, de mostrar esses caminhos, provavelmente eu não teria escrito a monografia sobre, né, o Quilombo Calunga, enfim, que a gente conhece, né? Ali eu tive muita sorte sobre esse tema dos cartórios, eu tive muita sorte da Luzlene querer falar com a gente, né? E aí eu até narro um pouquinho da saga que foi. Porque primeiro ela topou, aí depois ela voltou atrás, aí depois ela topou de novo, depois ela sumiu, e aí ela não deu notícia, a gente foi sem ter notícia dela. Aí chegou lá na cidade, assim, teve toda uma comoção, porque ela não é benquista na cidade, digamos assim, né? E aí ela marcou num lugar específico, que ela ia mandar a localização só na hora, enfim. Mas a fala com ela foi muito importante, foram mais de 3 horas de entrevista, justamente porque ela contava com um grau de precisão incrível como é que isso acontecia dentro dos cartórios. Então tinha até a linguagem específica. A pessoa chegava lá com documento, sem assinatura, sem nada, com erros assim crassos que dava para ver na hora, e a pessoa perguntava assim: quanto custa para arrumar? O arrumar era isso, era botar no livro do cartório, e aí no cartório de Cavalcante, tem até no relatório da professora Givânia, né? Tinha assim, livros com dezenas e dezenas de páginas em branco, que já estavam reservados para isso. Fora as páginas rasgadas, as rasuras, né? E aí a pessoa ia lá, registrava, às vezes a lápis, enfim. Então, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente teve um privilégio muito grande de conseguir uma pessoa como a Luzlene para explicar esse interior dos cartórios. Isso para quem conhece esse meio, né, de grilagem, principalmente dentro de cartório, sabe o tanto que é difícil, assim. Eu já fui muito mal recebido em cartórios, né? O próprio Pedro Ivo, que é um outro cartorário lá de Cavalcante, a hora que a gente foi conversar com ele, eu falei, não, a gente queria conversar sobre a Fazenda Bonito. Ele falou, não, abre a porta da minha sala ali e pede o pessoal para entrar. Quer dizer, não é uma coisa que dá para falar na frente dos outros, entende? E aí ele começou... Chico, só um minuto. A Luzlene perdeu o cartório por conta da Bonito. Ela era cartorária e perdeu. Eu conto um pouquinho dessa história, né? Assim, ela foi registrada como funcionária pública de uma outra prefeitura, sem saber nem nada, e aí depois chegou só a carta de demissão, avisando, olha, você teve acúmulo de função, enfim, e é isso, né? E aí eu tenho um pouco de receio dessa área em si, porque eu sei da sorte que eu tive de encontrar uma pessoa como a Luzlene, entende? Que estava disposta a falar, enfim. E aí depois a gente mandou até o trabalho para ela, né? Ela mandou um áudio muito bonito para o Durval, ele até me repassou depois, dela ver o que a fala dela, né, conseguiu alcançar com a notícia de fato e tudo mais. Assim, é um tema aberto, que é importante, com certeza, e fica aí, né, um possível caminho para seguir. Novamente, eu só tenho a agradecer, assim, acho que esse momento aqui foi muito importante para mim, até para conseguir voltar agora ao texto, fazer essas adaptações, para conseguir levar algo mais acabado para a comunidade, porque eu vou estar lá na Assembleia, vou apresentar esse estudo que a gente fez, que assim, acho que é importantíssimo dar essa devolutiva, né? E apresentar todo o desenrolar dessa história. E também para ter esse material mais acabado para a gravação, né? Para a conversão disso tudo em áudio, que é uma outra forma de alcançar mais e mais pessoas, e uma das motivações para estar promovendo esse evento. E dito isso, assim, só tenho a agradecer novamente todo mundo que tira. Oi. Assim, também para você não ficar pesado com a ideia da grilagem cartorial, eu acho que a sugestão que o Durval deu agora, ela pode ser a melhor aproveitada nesse momento, mas eu acho que esse tema é tão rico, Chico, que cabe depois, que você fechar esse processo, você se debruçar, e aí a gente pode conversar sobre isso, porque eu tenho vários relatos de tentativa de conversa com, sabe, desde pegar dinheiro do meu orçamento na política de regularização,
para fortalecer, quando diziam que era dinheiro, por isso que as coisas não andavam, e eu tentava botar servidor lá, mas depois eu fui entendendo, Duval, que não era isso, a questão não era uma mão de obra qualquer que servia ali. Não, o documento está parado porque não tem o documento tal, não tem quem faça, é só uma pessoa só. Né? Aí, então, deixa eu destacar uma pessoa para lá. Vem, fulano, vai para Cavalcante. Aí chegava lá, não dava certo. Aí foi que eu fui entendendo que o negócio era muito diferente. Não era qualquer mão de obra que servia ali. E as pessoas, quando iam, elas voltavam muito assustadas. Desde os livros sumirem, as páginas em branco, os números não sequenciados, e a tudo que você puder imaginar. Então, eu penso que você pode seguir essa sugestão do Valde, buscar isso, mas talvez o que eu estou pensando o que eu penso para você é muito maior que você escrever um artigo científico sobre isso, para que isso seja lido para o caso de Bonito, mas que isso seja uma conceituação dessa categoria, conceituar o que nós estamos falando de grilagem, como é que a grilagem, você fala da grilagem em muitas dimensões, mas eu acho que essa do cartório, velho, ela tem uma coisa que eu, sinceramente, queria muito ter estrutura ainda para estudar isso, para entender, porque tem um negócio ali, tem muitos códigos. Quantas vezes eu marquei para ir para Cavalcante, para aqueles cartórios, chegava lá, uma desgraça tinha acontecido. A mãe de alguém tinha morrido, a avó tinha se suicidado, tinha pulado de um pé de abóbora, alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa acontecia quando eu ia para ali, nunca dava certo. Não, então deixa eu mandar o técnico. Aí, de novo, a chave perdeu, a porta caiu, a mãe morreu. Olha, eu acho que morreu gente nesse tempo aí, viu? Porque estava com medo do povo ficar sem pai, sem mãe, de tanta morte que havia, para dar motivo para um técnico sair, que era para ir lá. Não, aí depois isso deu outra ideia. Não, então vamos fazer um acordo técnico com a prefeitura. Aí piorou, também não deu. Aí não. Enfim, então é daí que eu acho que a grilagem cartorial é uma categoria central naquele processo. E ela não é ali, não. Se você chegar no Maranhão, se você chegar no Brasil, esse fenômeno da Bonito está presente. Digo isso porque fiquei 6 anos, né, Gilda? No INCRA ali dá para muita coisa. Gilda tem mais experiência que eu sobre isso, mas eu ficava na ponta, né? Eu ficava vendo, tentando fazer com que o documento chegasse na Gilda. E a Gilda recebeu o documento depois que passava por uma camada. Eu estava na ponta aqui da camada tentando fazer chegar nela, mas não chegava. Pô, o direito que é o papel, né? E que papel que o povo morreu, gente. O povo morreu, o cartão queimou. Ai, gente, é muita emoção. Assim, eu estou aqui me sentindo há 6 anos, 7 anos atrás, assim, muita coisa na minha cabeça que eu não lembrava mais. E o seu texto, Chico, me trouxe essa memória. Se de um lado é a memória de eu ter testemunhado isso, e eu não sei quando outra mulher quilombola vai ter a mesma inserção que eu tive, mas por outro lado tem uma memória de dor também, né? Memória de dor, da mulher ativista, quilombola, fundadora do movimento, ajudou a construir a política e depois vai para a gestão da política e não consegue fazer andar porque a mãe da dona do cartório morreu, porque o pai do senador adoeceu. Das mais esdrúxulas notícias a gente tinha para desencadear o não olhar sobre aqueles cartórios. Ali é terrível. Desculpa, gente, eu me empolgo e eu vivi isso de perto, então, assim, os sabores e 10 sabores. Eu só tenho a agradecer imensamente, assim, tem sido, assim, um aprendizado inigualável ouvir cada um de vocês. Eu gostaria de dizer que quando o Chico chegou até mim, né, em busca de um orientador, eu fiquei muito, muito feliz, inclusive comentei na nossa equipe de pesquisa, como esse tema, que é um tema difícil, um tema árduo, né, mas é um tema sumamente necessário, importante, né, como
vocês mencionaram, né, o Estado brasileiro que promove a grilagem, né, não é à toa, porque ele foi constituído na sua própria Constituição, na sua formação, ele está inextricavelmente ligado com a grande propriedade, né? Então, eu fiquei realmente muito feliz quando o Chico chegou com esse tema, né? Porque eu acho que ele é absolutamente fundamental, porque ele está na raiz da desigualdade no nosso país, né? Isso diz respeito a milhões de pessoas, né? Isso diz respeito às populações originárias no Brasil, à população quilombola, mas também a uma infinidade de pessoas sem terra, né? Eu trabalhei com o movimento sem terra, né? Então, porque eu entendo, né, a questão agrária, a questão de uma reforma agrária, ela é fundamental para a gente redimensionar, né, reconstruir o nosso país, porque realmente o nosso país precisa ser reconstruído, né? Enfim, queria dizer que eu anotei as observações que todas vocês fizeram, as indicações bibliográficas, né? Agradecer mais uma vez pela participação de vocês, pela presença de vocês nesse sábado, pelo aprendizado, né, que eu também tive hoje, e por essa injeção de ânimo, né, num tempo que nós vivemos, que a sensação é de estar num país em ruínas, né? Então, ouvir vocês falando com tanta pertinência e falando do coração, realmente traz um ânimo e um pouco de esperança, né, diante desse quadro de terra arrasada que nós estamos vivendo. Então, muito obrigada a todos vocês. Gente, isso não foi trabalho, isso foi uma confluência de energia, de pensamentos, um encontro de pessoas que querem ver um Brasil melhor, né? Que merece um Brasil, né? A gente merece esse Brasil, né? Apesar de tudo, a gente está aqui vivo, a gente está aqui lutando, a gente está aqui acreditando, né? Porque a gente acredita. E se não fosse essa força, a gente não estava aqui, já tinha sucumbido. Então, eu fico muito contente do seu trabalho, Chico, trazer tudo isso. Preste atenção em tudo que você trouxe, né? Você trouxe emoção, você trouxe envolvimento. Então, por trás de tudo, tem muita gente. Obrigada. Eu agradeço muito a participação, de poder participar desse momento. Então, enfim, obrigada, Gilda. Então, sendo assim, eu posso considerar, né, enfim, formalmente encerrado esse momento. E desejo uma ótima luta para todos. Tchau, gente. Muito obrigada, minha gente. Muito obrigada. Bom final de semana para todas nós. E professora Givânia, vamos fazer o artigo acontecer, hein? Peraí, Chico, peraí. Givânia, eu vou te mandar um mapa lá de Monte Alegre. Eu vou mandar via Versilene, tá bom? Tá bom, pode me Fechou. mandar, Durval. E professora Givânia, vamos fazer o artigo acontecer, hein? Bora, vamos fazer, vamos conversar. Eu acho que você já tem muita coisa aí e que a gente pode somar para fazer. Eu acho que é um artigo conceitual. Você tem a chave aí para conceituar com o brilho que você faz e com a rebeldia essa história que parece que não é vista, que a gente está pensando no físico e tem outro lugar que manda no físico, no geográfico.
Mas é isso, vamos falando. Cristine, muito obrigada. Estou também muito emocionada, assim, cada vez que eu vejo uma professora, um professor não se curvar às normalidades acadêmicas e deixa seus alunos brilharem da forma que eles sabem. Eu acho que aí sim é o que me enche de orgulho. Eu digo que eu não estou na academia porque eu sou linda, não, porque linda eu já nasci, né? Eu estou na academia porque eu estou para disputar esse lugar de falar diferente, de falar dos meus, de falar do meu jeito, de eu não precisar mudar o jeito de falar para eu falar de forma que meu pai, se estivesse vivo, entendesse, meus tios entendam, meus alunos entendam, que é isso que a Vessilene falou para o Chico. Então é isso. Você, nossa, estou muito encantada com a forma como vocês conduziram o trabalho do Chico. Conhecendo um pouco das ciências sociais, conhecendo um pouco da antropologia, conhecendo um pouquinho dos nós, dos nós, dos nós, é bonito de ver. Então, brigadão, minha gente. Eu ia ali dar lanche à minha filhota que está trancada num quarto ali de quarentena. Aqui. Se eu botar uma máscara para dar um lanche para ela. Um forte abraço. Ô, tudo bom. Abraços, Tânia. Até mais. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Então é isso, professora. Agradeço novamente a senhora por ter essa disposição, né, de me acompanhar nesse momento. Eu sei que eu não sou orientando mais fácil e que, né, tem todos esses embates e tudo mais, mas assim, depois dessa experiência, eu até fiquei tentado, até ia enfim, convidar alguém, mas para às vezes escrever um pouco do que foi essa experiência de estar aqui nessa pseudo qualificação, né? Assim, para agregar ao texto mesmo, eu acho que foi um momento, né, muito particular, muito bonito mesmo, né? E que eu aprendi bastante, enfim. Estou até meio sem palavras para escrever, para digerir ainda, né? E muito feliz com a forma com que o texto foi lido, foi comentado, foi aceito, né? Até algumas críticas, né, principalmente a de formato, eu acho que a senhora já tinha até comentado comigo, né? Na verdade, não são críticas, é uma percepção do que eu queria ter feito, né? E que bom que a senhora me permitiu, né, seguir por esse caminho. Então, só agradecer mesmo e desejar uma excelente tarde. Pois é, Chico, você tem aí muitas sugestões, né? Eu acredito que algumas delas, elas demandariam, na verdade, um investimento de pesquisa, né? E eu acho maior e na verdade, assim, eu acho que como esse não é um projeto só para monografia, né? Eu acho que algumas das sugestões, elas merecem, né, um tempo de dedicação e um amadurecimento seu mesmo, né, enquanto intelectual, para poder fazer. Então, assim, acho que você tem aqui indicações de um projeto de longo prazo, né, para o mestrado e para o doutorado. Enfim, é isso. Então, vou me despedir, desejar para a senhora um bom final de semana e a gente vai conversando. Bom, um Tá abraço. certo. Outro. Tchau.